Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Na época eu trabalhava numa panificadora, inclusive final de semana. E naquele domingo, quando voltava para casa, lá perto das 4h15, 4h20, levei um susto, porque avistei o carro do meu ex-namorado parado diante do portão. Congelei na mesma hora. O que será que o Erivelton estava fazendo ali? Será que tinha ido me procurar? Queria falar comigo, mas fazia 8 meses que estávamos separados. Na verdade, foi ele que se afastou de mim. Se envolveu com outra mulher e preferiu ficar com ela. Na época foi sofrido. Só Deus é que sabe o quanto eu sofri, porque gostava dele. Quer dizer, no fundo, nem sei se dava para dizer que já o tinha esquecido. Pelo menos não completamente, porque só de olhar o carro dele parado ali na frente, meu coração disparou na mesma hora. Repito, eu congelei. Não consegui dar um passo para frente, nem voltar para trás. Apesar do tempo passado, olha que 8 meses é muito tempo, né? Eu ainda não estava preparada para vê-lo de novo, e muito menos conversar com ele. Na verdade, nem queria, porque o que ele tinha aprontado comigo me magoou muito. Ele já estava saindo com outra mulher, mesmo antes de terminar o namoro comigo. E o pior foi que eu descobri da pior maneira, vendo os dois juntos. Para evitar um encontro, passei reto. Continuei andando sem rumo. O problema foi que comecei a pensar em nós. Sabe, os tempos em que a gente estava junto. Isso acabou me fazendo tão mal. O que será que, sabe, que ele queria ali na minha casa? Conversar comigo, será? Mas conversar o quê? Depois de tanto tempo. Parei numa pracinha e fiquei ali olhando as crianças brincando. Não queria voltar para casa enquanto ele estivesse lá. Quando começou a escurecer, liguei para minha mãe e perguntei: ô mãe, o Erivelton ainda está aí? O que ele está fazendo aí em casa? O Erivelton? Não, filha, ele não está aqui não. Ah, já sei, você está falando por causa do carro, né? É que, na verdade, é o teu irmão que está com o carro. Parece que ele está comprando do Erivelton. Olha, quando eu vi aquilo, me senti a maior boba do mundo. Aliás, não vou negar que bateu até um certo desapontamento. Né? Só de saber que não era ele que estava lá e que estava me procurando. Não era. Quer dizer que o meu irmão tinha comprado o carro dele. Eu nem sabia que os dois continuavam mantendo contato depois que a gente se afastou. Fui para casa no mesmo instante e o carro já não estava mais ali. Lucas tinha saído. O problema é que o estrago nessas alturas já tinha sido feito. Não consegui mais parar de pensar no Erivelton, em tudo o que aconteceu. Depois que a gente terminou, eu nunca mais tinha me envolvido com ninguém. Até porque não tinha me curado completamente, apesar do tempo passado. Depois, conversando com o meu irmão, fiquei sabendo de algo que me impactou ainda mais. Segundo ele, o Erivelton estava morando com aquela mulher com quem ele tinha me traído. Sabe, pior do que isso, impossível. Só que fazer o quê? Tentei tirar aquilo da cabeça e seguir com a minha vida. O problema é que toda vez que eu via aquele maldito carro parado ali na garagem, sentia aquela fisgada, porque é inevitável, né, lembrar do meu ex. Pois era assim uma coisa que até eu tentava, mas eu tinha que lembrar dele. Só de ver o carro eu lembrava. Lembrava dele e de nós dois. Até porque aquele carro tinha feito parte da nossa história. Algumas semanas depois, um sábado, lembro que eu estava de folga. Fui para a avenida resolver umas coisas e quando voltei, para minha surpresa,
encontrei o meu irmão mexendo no carro, ali na frente. O capô do carro, inclusive, levantado. Mas o meu irmão não estava sozinho. Tinha outro cara com ele. E, pro meu espanto e pro meu desassossego, esse cara era ninguém menos do que o próprio ex-dono, o Erivelto. O pior de tudo foi que, quando eu vi que era ele, já estava praticamente a seu lado. Se tivesse visto antes, juro que teria dado meia volta. Tudo para evitar aquele reencontro. Os dois estavam mexendo no carro, pelo jeito. Tinha dado algum problema. E como o carro era do meu ex, meu irmão devia ter chamado o Erivelto para dar uma olhada ali, ver se conseguia resolver. Ao meu ver, sabe, ficamos frente a frente e sua expressão se transformou. Não sei qual de nós ficou mais branco. Se foi ele ou fui eu. Ele foi o primeiro a se manifestar. Oi, Vivian, tudo bem? Não falei nada. Ele acrescentou. Quanto tempo, né? Nossa, como você tá bonita. Nisso, o meu irmão, que estava ao lado, falou aquilo assim em tom de brincadeira. Tá vendo só o que você perdeu, cara? Foi uma situação constrangedora. Pelo menos para mim. Sabe, não foi legal. Não estava preparada para aquele momento. Tanto que nem parei. Já fui entrando pelo portão. Senti o golpe. Essa é que é a grande verdade. Imagine, 8 meses sem ver a pessoa. E de repente, a pessoa está ali, na tua frente. O coração bateu tão descompassado que parecia que ia explodir. Eu ainda caí na besteira de sair na janela para vê-lo um pouquinho, justamente no momento que ele estava olhando na direção da casa. Ou seja, me flagrando ali, naquela fresta de cortina. Dali a pouco, meu irmão entrou, pediu que eu saísse lá fora um pouco, porque o Erivelto já estava indo embora, mas queria se despedir de mim. Falei que não ia. Não tinha nada a falar com ele. Só que, mesmo relutando, acabei indo. No que ficamos frente a frente, ele me olhou assim. Eu perguntei o que ele queria e ele foi direto. Vamos dar uma volta? Queria conversar com você um pouco. Conversar o quê, Erivelto? Sei lá, sobre tudo. Queria saber de você. Como que anda a tua vida? O que você anda fazendo? Falei que era melhor não. Até porque tinha um monte de coisa para resolver. Mas aí ele voltou a dizer que eu estava linda. Depois ainda acrescentou que tinha sentido o baque quando me viu. Sabe, foi falando aquelas coisas. Aí relembrou os nossos tempos de namoro. E nessa hora eu cutuquei. O Lucas me contou que você está morando com aquela mulher, é verdade? É verdade, sim. Não vou mentir para você. Só que a gente não anda nada bem, viu? Eu e ela. Aliás, nem sei se vai durar muito. Na verdade, a gente está quase se separando. Olha, Vivi, se você imaginasse o quanto eu me arrependi. Sabe, quando ele falou aquilo, me bateu um medo de onde aquela conversa poderia terminar. Que eu inventei uma desculpa e falei que precisava entrar. Ele insistiu que a gente desse uma volta, mas eu falei que não tinha como. Me despedi e simplesmente entrei. Depois não nego que até bateu um certo arrependimento. Até porque ele acabou mesmo indo embora. Mas quer saber? Foi melhor assim. O fato é que desde que aconteceu esse nosso reencontro, essa conversa, que eu me senti mais perturbada ainda. E comecei a pensar mais nele. Não sei porque ele teve de ressurgir das cinzas. Até porque a minha vida estava tão sossegada. Podia não ser uma vida alegre, cheia de felicidade, mas pelo menos eu estava em paz. O pior é que ele começou a me mandar mensagens depois disso.
sempre falando em saudade, arrependimento, que queria muito me ver de novo, conversar comigo, e sempre tentava marcar um encontro. Tudo isso foi mexendo comigo. Embora eu me fizesse de durona, não queria ter uma recaída e acabar sofrendo tudo de novo. Até que um sábado, ele apareceu ali na panificadora onde eu trabalhava. Imagina o meu susto quando vi entrando pela porta. Eu atendia no balcão e ele se aproximou, querendo saber que horas que eu saía. Disse que ia ficar me esperando. Eu até tentei, mas não consegui me livrar. No fim do meu expediente, ele estava no carro, me esperando ali na frente. Eu até relutei, só que não tive alternativa, a não ser aceitar a carona, porque ele insistiu muito. O problema foi que, no primeiro sinal vermelho, ainda sem termos trocado uma única palavra, ele parou, se virou para o meu lado e, do modo mais inesperado possível, veio com tudo para cima de mim. Sabe, de repente eu me vi sendo beijada. Eu tive uma reação tão esquisita, porque ao mesmo tempo em que fiquei irritada, não posso dizer que não gostei. Perguntei por que ele tinha feito aquilo, só que ele não respondeu. Apenas me olhou no fundo dos olhos e sorriu. Depois começou a falar do relacionamento dele com aquela outra mulher, que os dois não estavam bem, estavam praticamente se separando, só faltava resolver não sei o quê. Até que me perguntou: me diga uma coisa, Vivi, se eu me separar dela, você volta pra mim? Eu não tenho pensado em outra coisa desde que a gente se encontrou aquele dia. Não falei nada, mas não posso esconder que me senti, sabe, perdida, sem saber o que dizer, como reagir. E ele continuou falando, fazendo promessas, caso eu aceitasse de volta. Olha que situação difícil, meu Deus. Principalmente porque era uma coisa que eu não esperava. Não estava preparada para aquela possibilidade. E o fato é que ele foi me enredando com aquela conversa e, mesmo sem perceber, fui me deixando levar. Quando vi, ele estava embicando o carro pelo portão de um motel. Resultado, nos entregamos um ao outro, mesmo não sendo essa a minha intenção. Como nos tempos em que éramos namorados. Olha, aquela paixão que estava, sabe, despertando de novo em mim, voltou com força total. Na verdade, aquela paixão nunca tinha morrido. Estava só adormecida ali num canto. Naquele mesmo dia, ele prometeu que iria dar um jeito na sua vida, para podermos ficar juntos de novo. E foi desse modo que retomamos o nosso romance. Só que não do modo como eu queria. Porque apesar de estar em processo de separação, pelo menos foi o que ele me falou, ele continuava morando com aquela mulher. Me pediu aquele tempo tradicional, sabe? Para resolver a vida. E eu acabei cedendo. Lhe dando este voto de confiança. Embora deixando muito claro que ele tinha de acertar a vida dele o quanto antes, porque eu não era mulher para ficar vivendo à sombra de outra. Mas como sempre acontece nesses casos, o tempo foi se arrastando, um mês se passou, mais outro e mais outro, e nada de ele resolver a vida dele. Chegamos a brigar 2 vezes por causa disso. Só que no fim ele sempre acabava me convencendo. É difícil quando você é apaixonada pela pessoa. Porque mesmo sentindo que está sendo enrolada, acaba sempre cedendo. Repito, 3 meses e tudo continuava do mesmo jeito. E detalhe, eu não sabia onde ele morava. Ele só me falava o nome do bairro.
mas nunca me disse o nome da rua, o número da casa. E teve um dia que saímos. Ele parou no posto para abastecer. Aí, enquanto ele foi pagar lá dentro, eu fiquei mexendo numas coisas ali no carro, uns papéis que tinha assim, e acabei encontrando um talão de luz. Ali constava o seu endereço. Peguei o celular e tirei uma foto, ainda sem ter certeza do que eu pretendia com aquilo. Nem eu sabia. Fiquei com aquela foto durante algumas semanas ali no celular. E como nada entre nós tinha mudado, tudo continuava exatamente na mesma. Aproveitei um dia que estava de folga e resolvi ir até lá. Até o endereço que constava naquele talão de luz. Chamei um carro de aplicativo e fui até aquela casa. Fiquei parada durante um tempo, um pouco afastada, num lugar estratégico, de olho no portão daquela bendita casa. Ninguém saiu, ninguém entrou. Isso durante uns 20 ou 30 minutos. Resolvi me aproximar e bater palmas. Quem saiu ele fora para conversar comigo foi uma senhora. Cheguei a pensar que estivesse na casa errada e perguntei: boa tarde, desculpe me incomodar, mas aqui mora alguém chamado Erivelto? Ela fez uma cara esquisita. Sim, é meu genro. Por quê? O que você quer com ele? Então, na verdade, era sobre um carro que ele vendeu para o meu irmão. Ele ficou de entregar um documento, mas até agora nada. Olha, nem eu mesma sei como tive presença de espírito para inventar aquela desculpa. Ela, no entanto, estranhou mais ainda. Nossa, mas ele já vendeu esse carro faz tanto tempo? Pois é, mas é que ficou faltando esse documento. Aliás, e a mulher dele, por acaso, está em casa? A Gislaine? Não. Ela tinha médico hoje. Está fazendo pré-natal, tinha uma ecografia. Mas você conhece ela? Que foi que a senhora falou? Ela está fazendo um pré-natal? Sim. Está entrando no 4º mês. Mas qual é o seu nome, por favor? Aquilo que eu ouvi me deixou tão mal que tudo escureceu diante de mim. Não sei como não tive um ataque ali mesmo diante daquela mulher. Quer dizer que a esposa dele estava grávida e o safado não tinha me falado nada. Pelo contrário, continuava me enrolando, se aproveitando da minha carência. Aliás, segundo aquela mulher, a esposa dele já estava entrando no 5º mês. Ela não deve ter entendido nada, porque eu simplesmente a deixei ali falando sozinho no portão e saí caminhando sem rumo. Só eu sei a minha revolta, a minha raiva, juro. Por um momento me deu vontade de voltar àquela casa e conversar de novo com aquela senhora. Contar quem era o safado do Erivelton. Contar tudo que ele andava aprontando. Mas aí achei melhor deixar quieto. Mesmo assim, peguei o celular e liguei para ele. Aos prantos. E detonei. Eu estava com tanto ódio. Sabe de onde que eu tô vindo agora? Ei, seu safado, da tua casa. Eu acabei de conversar com a tua sogra. Sabe o que ela me contou? Que a tua mulherzinha tinha médico hoje, que ela tá fazendo o pré-natal. Você não vale nada, Erivelto. Você não vale nada. Vivian, calma. Que calma, coisa nenhuma. Tua mulher tá grávida. E você mentindo pra mim que tava se separando.
Desabafei tudo que estava entalado na garganta. E bati o telefone na cara dele. Chorei tanto esse dia. Se bem que eu devia desconfiar que tinha alguma coisa errada naquela história. Ele estava demorando muito para dar o jeito na vida que ele vinha me prometendo. Claro, a mulher esperando um filho dele. Depois ele ainda veio atrás de mim. Mas eu o recebi naquela base, com 4 pedras na mão. Não quis nem ouvir o que ele tinha para falar. Até porque, com toda certeza, seria mais mentira. Nos separamos de novo. E aqui estou eu, outra vez. Do mesmo jeito que estava antes. Tentando juntar os cacos. Quer dizer, do mesmo jeito que estava antes, eu acho que não, viu? Eu acho que estou até pior. Sabe, porque você vai enfraquecendo com o tempo. Uma pancada, depois outra, sabe? Sabe, por que eu fui embarcar nessa história de novo? Se eu já ouvi tanta história parecida com a minha e sabia de que jeito que acaba sempre. Já tinha dado errado uma vez. Como eu pude pensar que daria certo agora? Por que daria certo? Não tinha nada para dar certo. Repito, dessa vez, não sei explicar, mas parece que o tombo foi maior, mais dolorido. Doeu mais, porque eu sabia o terreno em que estava pisando. Foi uma tonta. De novo, uma idiota inconsequente. Acreditei em balela, mentira. Conversa de homem safado, que eu já sabia que ele era. Se bem que às vezes eu penso e me entendo. Porque mesmo eu tendo sido um idiota, meu Deus, só o que eu queria era ser feliz de novo. Só isso que eu queria. É pedir muito. Só que não me tornei feliz e até pelo contrário. Afundei ainda mais numa tristeza sem fim. Levando a pior rasteira da minha vida e caindo de cara no chão de novo. E o pior que dessa vez, sinceramente, estou me sentindo mais fraca do que na vez anterior. Eu já tinha remado tanto para me livrar das recordações e agora vou ter que fazer o caminho de volta. E eu, sinceramente, meu Deus, não sei se vou ter forças. Não sei se vou conseguir me levantar.